Olá, eu sou a Tatiane, aluna do curso de Licenciatura em Artes Visuais pela Uninter. O nosso estágio ele se refere ao primeiro ano do ensino médio e o tema que a gente vai abordar é a arte bizantina. Num primeiro momento, a gente vai falar um pouquinho sobre a teoria para contextualizar o tema. Depois a gente vai falar sobre arquitetura, escultura, a pintura e o mosaico dentro da arte bizantina. Em seguida, a gente vai passar para vocês o nosso projeto de aula com algumas técnicas e recursos que a gente preparou para fazer a aula prática. Eu espero que vocês gostem. O termo arte bizantina, ele se refere à expressão artística, que é uma arte cristã que surge no período em que o cristianismo ele passa a ser reconhecido aí como religião. A arte bizantina acontece em vários períodos e a gente vai falar dessa divisão e desses períodos. O primeiro deles é o Constantiniano, que é o início da arte bizantina. Foi quando os elementos das culturas greco-romana e oriental se uniram e foram utilizados na arquitetura, em mosaicos, nos afrescos e nos tecidos. Depois a gente teve um segundo período que foi o Justiniano. Foi o auge da arte bizantina no século VI, durante o reinado do Império Justiniano. O Templo de Santa Sofia, construído pelos arquitetos Antêmio e Isidoro, é uma das principais referências arquitetônicas desse período, que tem como característica o uso da decoração naturalista, ornamentos elaborados e a produção de esculturas de metal. A iconoclastia imposta pelo Império destruiu diversas obras desse período. No século IX, a arte voltou a usar imagens religiosas e eram usadas para a catequização. Depois a gente tem o período macedoniano, que é quando ocorre o ressurgimento da arte, depois da fase iconoclasta. Durante esse período, a construção das igrejas passou a ter uma hierarquia a ser seguida. As cúpulas e as partes superiores elas eram preenchidas com figuras celestes, e as partes intermediárias continham imagens da vida de Cristo. As partes inferiores tinham imagens de profetas e apóstolos. Foi ainda nesse período que foram produzidas muitas esculturas de mármore e também que houve uma divergência entre o catolicismo romano e o bizantino. Em 1054, a Igreja Católica ela foi dividida entre católica, apostólica, romana e ortodoxa. Logo em seguida, a gente teve o quarto período, que foi o comeniano, período no qual a arte está mais espiritual. Foi em 1204 que a Constantinopla sofreu uma invasão e diversas obras de arte foram roubadas e artistas fugiram para outras cidades. Foi por isso que a arte desse período influenciou a produção de diversas outras cidades, como a Rússia e os Balcãs. E o quinto e último período nós temos o Paleologiano. Nesse período houve um empobrecimento dos materiais e os afrescos passaram a predominar a produção artística, já que o custo era mais baixo e as imagens passaram a ser mais realistas e narrativas. Foi nesse momento que surgiu a Escola Constantinopla. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as características da arte bizantina. A arte bizantina ela foi profundamente ligada à religião, à influência pela arte cristã primitiva. Mas no que diz respeito aos aspectos decorativos, apresenta-se suntuosas, exibindo riquezas e poder com o objetivo de demonstrar a absoluta autoridade do imperador, considerado o representante de Deus aqui na Terra. O próprio imperador estabelecia e organizava as artes, e o artista era considerado um funcionário que executava os trabalhos a mando do governante. Por isso, como na arte egípcia, foram estabelecidas regras bem rígidas com a finalidade de atingir melhor seus objetivos. Na representação das figuras, por exemplo,
foi estabelecido o uso da frontalidade, que são figuras posicionadas de frentes, solenes e formais, olhos grandes mirando alto, transmitindo uma inquietude transcendental, que transmitia a ideia de autoridade e respeito. Toda a representação era rigorosamente recomendada pelos sacerdotes, com a intenção de comover os fiéis da nova religião. Determinavam postura, gestos, vestimenta, mantos e suas dobras, e até símbolos. Além disso, os soberanos eram representados como personagens sagradas, tendo eles a cabeça aureolada e Jesus Cristo, em alguns casos, era representado como rei. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a pintura dessa época. A pintura e a escultura bizantina não se sobressaíram, pois encontraram fortes obstáculos aí no movimento iconoclasta. Os membros eles eram conhecidos como destruidores de imagens, pregando a proibição ao uso de imagem nas práticas religiosas, por temor que estas despertassem ações pagãs nos fiéis. Na pintura pode destacar-se as pinturas de ícones, representações pictóricas de santos em painéis portáteis, presentes até nos dias atuais, as miniaturas, representações simples e claras dos fatos mais importantes da doutrina cristã e dos principais episódios sagrados, usadas nas ilustrações de livros e dos afrescos. Olá pessoal, sou Midias Arpelão, aluna da Uninter, do curso de Artes Visuais. Eu vou dar continuidade na aula da professora Tatiane sobre a arte bizantina. A escultura da arte bizantina. Influenciada principalmente pelo Oriente, a escultura bizantina apresentava algumas características próprias. Além das já comuns características da arte bizantina que já falamos, as esculturas agregavam atributos únicos. Elas tinham uniformidade e rigidez, além da presença de folhagens estilizadas e linhas geométricas delimitadas. O marfim era a presença certa nas esculturas, o que promovia a ausência da naturalidade nas peças. A arquitetura bizantina. O imperador mandou construir igrejas onde os convertidos pudessem se reunir para rezar. A arquitetura se destaca como expressão artística desse período pela construção de ricas e grandes igrejas, na verdade basílicas, dada sua amplitude e riqueza expressa no revestimento de ouro e decoração com mosaicos. O mosaico. O mosaico foi a linguagem que mais se destacou na arte bizantina. Ele foi a expressão máxima desse período. Os mosaicos eles eram confeccionados com pequenos pedaços de pedras e vidros de cores variadas sobre cimento fresco. Os pedacinhos eram colocados fixados num suporte lado a lado e os espacinhos que ficavam entre uma pedrinha e outra, eles colocavam cimento fresco ou preparavam uma argamassa de cal, areia e óleo e preenchiam esses espaços que ficavam entre uma pedrinha e outra. Então eles iam colocando as pedrinhas e formavam uma imagem. Quando tinham pessoas representadas nas imagens, elas eram representadas de frente e verticalizadas, para criar certa espiritualidade. A perspectiva e o volume eles eram ignorados. E o dourado era altamente utilizado, pois representava o ouro. A arte bizantina expressava especialmente o caráter religioso. Além disso, o imperador também era uma figura sagrada, pois ele desempenhava um papel de governante em nome de Deus. Era assim que ele era propagado naquela época. Assim, muitas vezes se encontram também mosaicos que retratavam o imperador e sua esposa entre Jesus e Maria. Os artistas daquela época eles não tinham liberdade para se expressar. Eles não podiam usar sua criatividade. Eles deviam apenas cumprir com a elaboração da obra conforme era solicitado.
interessante também saber sobre o mosaico que ele não tinha uma finalidade apenas decorativa. Ele tinha o objetivo de instruir os fiéis sobre passagens da Bíblia, sobre a vida de Cristo e sobre a vida também dos imperadores. E principalmente instruir os analfabetos, já que não conseguiam ler. Através da visualização das imagens, eles iam compreender as histórias bíblicas. O foco da nossa aula é o mosaico, a técnica do mosaico. Ele pode ser realizado com materiais que temos em casa mesmo. Agora vamos mostrar para vocês nas fotos algumas imagens que confeccionamos utilizando tampinha de garrafa PET, folhas de árvores, lembrando que pegamos folhas já caídas no chão, não queremos denegrir o meio ambiente. Com parafusos, papel crepom. Confira nessas fotos agora. Atividade que realizamos num acampamento para crianças sobreviventes de queimaduras com a técnica do mosaico. Lá utilizamos, o material foi tampinhas de garrafa PET. Arrecadamos antes, com algumas crianças e voluntário, então já foi legal essa mobilização do pessoal trazer. E lá realizamos essa atividade coletiva. Produzimos um painel de 1,60 m, quase 1,70 m, com o logo do acampamento do Camp Samba. E eles foram preenchidos pelas crianças com tampinhas de garrafa PET. Foi bem legal, bem divertido, que todo mundo participou e ficou com um aspecto visual muito bonito. Confira na imagem a seguir. Então é isso, pessoal, a nossa aula. E fica aqui como desafio para vocês produzirem uma imagem com mosaico. Podem utilizar o material que tiver em casa, tampinha de garrafa, cartolina, EVA ou algum outro material que acharem interessante. Assim que produzirem as imagens, mandem para a gente. O nosso e-mail está aqui no descritivo do vídeo. Muito obrigada por assistirem nossa aula e até a próxima. Tchau, tchau!